Bem-vindos a mais um programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. E hoje nós vamos estar recebendo uma pessoa muito importante, muito querida, que é o Glauber Silveira, ele que é presidente da Câmara Setorial da Soja e diretor da Abramilho, da AproSoja e da Arem Floresta. Ele é um grande especialista em biomassa para energia e tem crescido muito no Brasil como recurso energético, impulsionando a produção de biocombustíveis em nosso país. E, enfim, para vários usos, como energia, como energético, substituindo energia fóssil. Então, muito prazer em recebê-lo aqui, Glauber. O prazer é meu, Plínio. Com certeza, falar com você é sempre um privilégio. Um privilégio é nosso. Muito obrigado. O Glauber é uma liderança muito reconhecida no setor agro e há vários anos ele tem se dedicado, além das inúmeras atividades e responsabilidades que ele tem na Abramilho, na AproSoja, na Arifloresta, ele, como empresário, tem se dedicado muito também à produção de biomassa. O que representa isso? Aqui no Brasil, a oferta primária de energia é, felizmente, bastante renovável. 46,1% renovável contra uma média no mundo de 13,9% e na OCDE de 10,8%. Como é que esses 46 estão constituídos? A primeira fonte de energia primária mais importante é a cana-de-açúcar, com 18%. Depois nós temos a hidroeletricidade, com 12,5%, e aí vem a lenha e o carvão vegetal, com 8,7%. Então, imagine, 8,7% da energia do Brasil vem da lenha e do carvão vegetal. E é disso que a gente vai falar hoje, é essa atividade que o Glauber também desempenha e representa, e que tem sido tão importante, inclusive, para dar suporte a outras atividades de produção industrial e de conversão e agregação de valor na área agroindustrial. Então, Glauber, há quanto tempo você está envolvido com a produção de madeira, né, de eucalipto, cavaco de madeira, e qual que é o volume estimado dessa produção aqui no Brasil atualmente? Plínio, é interessante como é que eu entrei nessa história de plantar floresta, né? A gente tinha, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, lá 15 anos atrás, a gente avançou muito nas áreas aqui no Mato Grosso, e a gente, inclusive, plantou um pouco mais naquelas terras mais arenosas, e que, na verdade, não deram muito certo. Tinha uma produtividade bastante baixa, que você conseguia acabar produzindo 35, 38, 40 sacas por hectare. E eu lembro que eu falei para o sócio meu, Ademir Rochirolo, gringo, lá de Campo de Julho, falei assim: gringo, vamos plantar biomassa, vamos plantar eucalipto, vai dar certo, isso aí é uma coisa boa e tal. E falei para ele plantar eucalipto. Vamos plantar. Assim, não tinha muito sentido, né? Um objetivo maior. Falei assim: vamos plantar, porque então, e fomos plantando. E aí fomos plantando, e tinha uma área, por exemplo, no fundo da fazenda, que eram 700 hectares dessa terra beira nossa. Falei: vamos plantar. E aí começou a plantar. E nesse momento, eu era presidente da AproSoja e eu estava atrás do etanol de milho. Então, eu percorria muito isso, falando muito com o Blairo. Você conhece bem essa história. E daí eu tinha pedido uns estudos e tal, e nada estava dando muito certo, né? Porque eu fiz pesquisa para poder ver equipamento. O meu objetivo naquele momento era fazer algo não tão grande. Mas eu também tinha tido uma experiência muito negativa com o biodiesel. Eu comecei o biodiesel, criei uma cooperativa para produzir biodiesel e tal. Na verdade, era uma fábrica de sabão aquilo naquele momento, lá no começo. E daí não deu certo. Eu sei que a minha fábrica de biodiesel não deu certo, essa indústria, porque a gente dependia do metanol, era uma coisa complicada, o produtor, enfim. Aí abandonamos aquilo, mas daí eu fui para o etanol de milho. Eu lembro que até contratei um alambique, sabe? Foi engraçado. É um alambique mesmo. A gente pegou um alambique, colocou lá nessa indústria de etanol, de biodiesel, na indústria de biodiesel, para testar, e testamos aquilo. E aí funcionou, e eu bem empolgado, que eu queria realmente ver se dava certo, porque o Brasil já tinha, né? Porque apesar de não ter dado certo o biodiesel em pequena escala, e não deu, se você for ver, por exemplo, as pequenas indústrias de biodiesel não deram certo, ficou só os grandes. Aí eu falei: vamos ver se dá certo essa questão do etanol. E
a gente fez estudos e ficou muito caro, e aí, mas, enfim, foi o seguinte, quando a gente chegou com o eucalipto, lá na frente estava aquele eucalipto já pronto, assim, depois de 5 anos, eu lembro que eu falei para o meu sócio, falei, gente, o que nós vamos fazer agora? Meu sócio me cobrando, né? O que nós vamos fazer com isso? E aí ele falou assim, e aí, Maguila, meu apelido Maguila, e agora? E foi nesse momento que a gente tinha conversado bastante com a Uzimat, e a Uzimat resolveu, né, fazer a usina. E aí a gente começou a vender biomassa para a produção de etanol de milho, né, porque eles precisavam complementar e tal, aquela coisa toda. E aí quando eu comecei a plantar, eu comecei, na verdade, antes do etanol de milho, antes, foi como se tivesse tido um sonho, realmente, uma coisa assim, né? Eu dei um tiro e deu certo, e a gente continuou plantando, né? E depois disso foi crescendo, plantando a biomassa para o etanol de milho. Então, hoje a gente planta, tem parceria com a usina, né, para a produção disso. Então, foi nesse sentido que eu comecei a plantar a biomassa, pensando já realmente também, sonhando com o etanol de milho. E depois tudo virou história, né? Então, eu consigo até imaginar essa evolução toda, porque você acompanhou o fornecimento dessa energia que impulsionou o etanol de milho, o crescimento de indústrias que hoje são enormes, né? Então, as estatísticas indicam aí que em 2015 o Brasil estava produzindo só 141 milhões de litros de etanol de milho. Nessa última safra, 2021, já foram 2,75 bilhões de litros. E a gente está indo na direção de 8 bilhões de litros em 2027. E todo esse etanol de milho, ele está sendo impulsionado por essa produção de energia de biomassa que você foi pioneiro e grande, né, responsável pelo desenvolvimento, que torna o etanol de milho aqui do Brasil extremamente sustentável, né, porque ele não usa energia fóssil. Então, diferentemente de etanol de milho, de vários outros grãos produzidos em outros países, que utilizam principalmente gás natural fóssil, aqui no Brasil se utiliza biomassa renovável, o que dá uma intensidade de carbono, como a gente diz, a pegada de carbono é muito baixa, muito renovável, né? Então, quando eu olho para você, Glauber, eu fico vendo você como responsável por essa sustentabilidade da produção de etanol de milho aqui no Brasil, por essa coragem, esse pioneirismo que você teve ao buscar essa alternativa, né, empresarial e que acabou dando muito certo, né? E eu te perguntaria, hoje você estima que quantos hectares aproximadamente são dedicados para a produção dessa biomassa que alimenta e dá respaldo e suporte para a produção de biocombustíveis renováveis? Plínio, aqui em Mato Grosso, eu posso dizer para você assim que a gente tem hoje praticamente 100% da biomassa plantada de eucalipto aqui em Mato Grosso se voltada para a produção de etanol. Tanto que se você for pegar, o que está sendo o grande problema? Quando você tem cada usina, né, se você pegar uma usina média, dessas que tem aí, elas precisariam de 30 mil hectares de eucalipto. Né? Então, quando você pega, por exemplo, 4 grandes usinas, você pega uma de Lucas, uma de Sorriso, uma de Sinop, agora uma de Mutum, né, pegando essas. Então, você vê, já dá 100 e poucos mil hectares. No Mato Grosso, nós temos 120 mil hectares, arredondando, assim, 120 mil hectares de eucalipto. É pouco. Né? Por que é pouco? Porque esses 100 mil hectares a gente tem há muito tempo. Ele cresceu um pouquinho agora, mas não tinha o crescimento, porque a gente vem de uma política de plantio de eucalipto para biomassa, financiado por trades, aquela coisa toda, que não deu muito certo, né? Que não foi muito positivo. O produtor plantou lá atrás, aí depois não conseguiu vender, teve dificuldade de venda, então o produtor criou uma certa resistência. Então, hoje você tem em torno aí de 120 mil, tem aumentado, a gente está com um programa agora de fazer fomento disso, de convencer o produtor a plantar, porque tem sido um bom negócio, sim, e hoje é um bom negócio, né? Mas já foi um negócio muito ruim, muitas pessoas vou dar um exemplo para você.
cara plantou o eucalipto e vendeu, por exemplo, a 26, R$ 22 o metro estéreo. Hoje, posso dizer assim, em torno de 50, a R$ 50. Ainda não está bom, poderia estar melhor o preço. Mas veja bem que foi plantado lá atrás e o preço não era muito interessante. Então, o produtor plantou numa expectativa e depois o outro. Hoje a gente já melhorou isso, hoje já tem realmente outros modelos, já tem contratos prontos, por exemplo, você tem indústrias de etanol que já falam, ó, Plínio, você quer plantar eucalipto? Quero. Então ele já te dá o preço, ó, o preço que eu vou te dar daqui a 5 anos é tanto. Né? Inclusive, eu te adianto uma grana se você quiser. Entendeu? Então, tipo assim, ele já te dá uma remuneração certa daquele valor. Mas mesmo assim não está tão simples. Hoje a gente tem um grande problema, no caso em Mato Grosso, da expansão desse número de 8 bilhões que você está falando. O limitante é a biomassa. É você realmente achar pessoas que queiram plantar, achar modelos de plantio. Então, hoje existe uma grande resistência a plantar eucalipto para biomassa. Porque, querendo ou não, é a parte mais pobre da cadeia. É a mesma coisa na pecuária, você fala assim, eu vou produzir bezerro, vou vender bezerro. Então, realmente é a parte mais pobre, né, Plínio? Então, você ficava na dependência de empresas, então estão deixando... A gente está evoluindo nisso, está trabalhando muito nisso, é um desafio. Mas é muito flexível, né, Glauber? Porque você pode plantar nessas áreas menos férteis, com maior declividade, né? Então ela acaba dando um uso econômico para uma área que não estaria sendo aproveitada para usos com a produção de grãos, né? Ou até mesmo pecuária, né? E ainda mais agora que Sim, mas tem integração lavoura, floresta, pecuária, né? Você tem essa oportunidade de fazer as coisas de forma integrada, né? Mas o medo do produtor, o que acontece? Lá atrás, por exemplo, a gente teve um incentivo de plantio na verdade, não existiu muita tecnologia. Então, foi plantado muita por semente, não foi clone, entendeu? Tipo assim, a adubação não era adequada. Então, muita gente chegava a incentivar, achava que plantar eucalipto era uma coisa simples. E o custo hoje de você plantar uma floresta de eucalipto, por hectare, em torno de R$ 10.000. Então, não é pouco. Poxa, eu vou plantar 1.000 hectares, são R$ 10 milhões. Né? Não é pouca coisa. Então, você fala assim, vou plantar 100 hectares, que você já no fundo da fazenda tem 100 hectares. Nós estamos falando de R$ 1 milhão. Né? E se você não cuidar direito, a formiga vai lá eu, por exemplo, você tem ideia, eu tive 200 hectares de eucalipto cortado por formiga e perdi 100%. Né? Por bobeira, você mandar fazer e tal, e como é floresta, fala, não, pulveriza lá, ou mata a formiga, e volta 2 meses depois. Quando volta 2 meses depois, não tinha mais a floresta, entendeu? Eu ia te perguntar da formiga exatamente, porque deve ser um desafio, né, a formiga. Meu Deus, é uma Formiga loucura, cortadeira. porque o que acontece é que a gente aprendeu muito, sabe, Plínio? Eu, por exemplo, falo uma coisa para você, eu aprendi muito, né? Eu plantei tudo que é tipo de madeira que você imaginar. Eu tenho um sócio, ele é bem empolgado, o gringo, e a gente foi plantando pau de balsa, acácia. Eu, na época, queria montar um negócio para produção de abelha, por exemplo, porque o mel de acácia é um mel nobre, né? Por exemplo, na Itália, você vai lá comer num restaurante 5 estrelas ou no hotel 5 estrelas, que vai te servir lá o mel de acácia. Então, a gente plantou isso aí, pau de balsa, e paricá, e um monte de coisa. E eu tenho mogno africano, inclusive, plantado, tenho lá vários hectares de mogno africano plantado. Então, a gente experimentou de tudo. E no caso do eucalipto, a gente começou plantando realmente também variedade. Então, não era bom, realmente não dava homogeneidade de floresta. Então, nós pagamos muito caro por isso, mesmo o controle da formiga. Hoje, eu digo assim, agora, nesse momento, eu acredito que assim, essa parte de plantar floresta. Estou falando isso não plantio de floresta, não por essas grandes empresas de celulose, que é outro nível, né? Estou falando assim, do produtor, aquele cara que planta 100, 200, até 1.000 hectares. Realmente, o plantio dele é um pouco mais artesanal. Só que agora, nesse momento, a coisa melhorou. Então, hoje a gente já tem muito mais conhecimento, muito mais assistência técnica. Tem, por exemplo, a parte de calagem melhorou muito. A gente sabe que realmente tem que mesmo quando você vai na referência bibliográfica, era muito fraca. Hoje em dia a gente melhorou, evoluiu muito nisso, assim como tem que evoluir em outros. A própria cultura do milho a gente evoluiu também aqui no Brasil. E esse consórcio com mogno africano ou mesmo teca, você acha que tende a crescer?
E outra pergunta, você fornece essa biomassa na forma de cavaco já ou em tora inteira? Plínio, só falando primeiro dessas outras espécies, né? Isso aí geralmente foi plantado mais pensando em madeira, não foi pensando foi realmente em madeira, não deu certo, né? A gente plantou muito tal do pau de balsa aqui e virou um bico, né? Depois não serviu nem para lenha aquilo. Eu realmente plantei bastante, não foi pouquinho, não, foi mais de 100 hectares disso. Então, só de pau de balsa. A acácia também plantei, a acácia ainda serviu para plantar para biomassa, né? Mas os outros não deu, então, quer dizer, não é uma coisa certa. No caso do mogno africano, a gente tem lá, eu assim, mas tem minhas dúvidas, acho que, como eu falei, tem muita evolução de manejo para fazer ainda, a gente não está plantando direito, precisa muita coisa evoluir nisso, sabe? Acho que a gente precisa profissionalizar melhor, não é igual, por exemplo, a gente tem teca, né? Teca é altamente difundida e tem uma tecnologia já empregada, bacana. No caso dessas outras espécies não deu certo, não é o caso. No caso, a gente o eucalipto, ele está evoluindo agora aqui no Mato Grosso para aquela coisa. Antes, a gente, como produtor, você mesmo contratava a gente, manual, cortava manual, colocava em cima de caminhão, fazia o tal do metrinho, que a gente chama, cortava de metrinho, colocava lá em cima do caminhão e vendia. Na usina tinha um picador. Eu, inclusive, no começo, o picador na usina era meu. Então, a usina não queria se envolver de mexer com o picador. Hoje não, já é diferente. As próprias usinas, elas viram a importância dela dela comprar a estrutura. Então, hoje, é totalmente mecanizado. A usina mesmo, ela tem hoje como cortar, ela corta, ela pica já, inclusive na própria fazenda, e leva já, por exemplo, já em cavaco para a usina. Então, isso, no caso do etanol, evoluiu. No caso quando você vende para trade, que a trade também, se for imaginar, a gente tem um grande consumo também para trade aqui no Mato Grosso, no Brasil, não só no Mato Grosso, no Brasil, que é só para secagem de cereais, né? Por exemplo, para fazer cimento, para fazer tijolo, telha, entendeu? Por exemplo, para fazer cerveja, tudo precisa de energia, de caldeira, né? Então precisa de vapor para fazer tudo isso, ou precisa de forno para assar, como diz outro, assim, a telha, tudo. Então, no caso, a gente tem um grande consumo. Nesse caso dessas indústrias, geralmente é por metrinho. Na secagem de grãos, eles não estão ainda, poucas empresas estão preparadas com a fornalha que ela por exemplo, é feita para você consumir cavaco, né? Que tem que ter uma adaptação, aquela coisa toda. Mas eu acredito que no futuro tudo vai partir para isso. Olha, nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula, uma verdadeira consultoria aqui com o Glauber Silveira, que está assim muito disposto e graciosamente nos dando essas valiosas informações para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Glauber. E você acha que eu vejo muitos países da Escandinávia, né, com programas ambiciosos para substituir carvão, né, nas suas térmicas por energia renovável, de biomassa. Já aconteceu de haver exportação de cavaco, dessa biomassa? Você vê potencial também para exportação desse produto? Olha, eu vejo com uma certa dificuldade, sabe, Plínio? Eu poderia, no caso, acredito mais na questão do carvão, né? Tanto que a gente vê hoje o carvão vegetal no Brasil tem um grande consumo e a gente vê, assim, incentivo e passa a ser viável. Porque a biomassa, de uma certa forma, ela tem um baixo valor agregado, né? Então, e com o transporte que a gente tem hoje, fica praticamente inviável, né? Então eu vejo mais, a gente tem sempre procura muitas vezes mais da China aquela questão de você fazer de madeira mesmo, né? De madeira, de você fazer aquela madeira para mandar para eles fazerem depois coisas mais agregadas, né? Mas para a biomassa, assim, eu acho um pouco difícil pela logística, né? Porque a gente, pelo volume que ocupa, transporte no Brasil é muito caro, tanto que se você for pensar hoje, a distância que a gente geralmente faz são 300 quilômetros, assim, né? Agora, quanto mais próximo for a floresta, por exemplo, da usina, melhor é. Mas hoje eles estão pegando, como eu falei, então, pela dificuldade, estão buscando em Rondonópolis. Então, né, o pessoal de Lucas está pegando, Lucas, Sinop, buscando até em Rondonópolis, que é aquela região, na região sul do estado aqui tem
tem uma produção bastante grande de biomassa, que é onde tem muita areia, sabe? E aí o pessoal plantou bastante floresta e não tem consumo. Tem a proteção de sair uma usina de celulose, mas que ainda não saiu, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, um grande potencial no Brasil. Nós já conseguimos, por exemplo, incentivo para as termoelétricas, né? Se você tem ideia, é engraçado, mas se você for ver, a produção de energia via combustíveis fósseis é mais incentivado no Brasil do que a termoelétrica. Os absurdos. O Brasil tem uns absurdos ainda que a gente precisa avançar. Se a gente avançasse nisso, poxa, porque com essa extensa área que nós temos, principalmente de pastagens degradadas, como você disse, poxa, o eucalipto vai muito bem na areia. Uma área que você tiver aí 15% de argila, o eucalipto vai que é doce. É doce para ele aquilo lá. A questão é adubar. Tem que chover 1.800 milímetros aí, de 1.600 a 2.500 milímetros, é fantástico. E aí você planta eucalipto, para você montar uma termoelétrica, é fantástico. Você, com uma área ali, você poderia... Mas, infelizmente, não é incentivado, viu, Plínio? É uma coisa que é um trabalho que a gente tem feito. E é produção localizada, né, Glauber? Você consegue produzir ali próximo do local de consumo. Você não precisa de linhas de transmissão muito grandes, né? Você não tem perdas de transmissão. As perdas de transmissão mas nessas mesmo... linhas grandes. Ô, Plínio, vamos pegar na Amazônia, né? A Amazônia, por exemplo, é tudo abastecida com diesel. A fortuna que se paga no dia, que o diesel lá é uma fortuna, e tem que pagar uma fortuna para aquelas usinas. Por que não se aproveita da lenha do manejo? Por exemplo, no manejo florestal, que a gente tem um absurdo de áreas para manejo florestal, se você tivesse incentivo, as pessoas comprariam aqueles galhos, aquelas pontas. Você tem ideia, quando você corta uma árvore, apenas 40%, no caso, você cortou lá qualquer árvore nobre, que seja para produção de móvel ou para fazer casas, apenas 40% dela é aproveitado. Então, você imagina a quantidade de biomassa que sobra daquilo ali na Amazônia que não é aproveitado. Então, ou seja, a gente está na contramão de algumas coisas, sabe, que poderiam ser melhoradas. É verdade. Você sabe, Glauber, que atualmente a energia elétrica gerada com óleo diesel no Brasil, na Amazônia, recebe uma tarifa de R$ 1.200 a R$ 1.800 por megawatt-hora. E a energia de biomassa, mal recebe aí 180, 200, 240 no máximo, né? Reais por megawatt-hora. E é renovável, é localizada, você não precisa transportar o diesel das refinarias ou importar o diesel, que ainda é muito importado, para levar nessas térmicas, né? Não gera poluição, realmente é um potencial enorme, que tem outras aplicações também, né? Eu acho que existe um potencial enorme no Brasil para expansão de etanol de milho, que está crescendo no Piauí, no Mato Piba, né, inteiro, e isso tudo vai gerar demanda por energia. Então, esse modelo que você acabou, de forma pioneira, desenvolvendo aí no Mato Grosso, eu vejo que ele tende a crescer em outras regiões, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, na Bahia, todo lugar onde você tem potencial de instalação até de usinas pequenas de etanol de milho, porque você não precisa necessariamente ter grandes projetos, né? Uma fazenda aí com 15, 20 mil hectares pode se candidatar a ter uma destilaria de etanol de milho e vai precisar da madeira, vai precisar do cavaco para movimentar isso, se quiser ser renovável e fazer isso de forma econômica, né? E no caso da termoelétrica, se você for pensar, por exemplo, mesmo no Piauí, Maranhão, ou mesmo Goiás, Mato Grosso do Sul também, que ainda tem áreas, qualquer lugar do Brasil, se for imaginar, qualquer 3.000 hectares, e você monta uma termoelétrica altamente viável. E o que é interessante também é que, no caso, quando você fala do projeto de etanol, você sempre tem, hoje os projetos, todos eles são projetados também para termoelétrica, né? Ou seja, que você tem uma sobra de energia, porque você tem sobra, já projeta com a caldeira de alta pressão, né? Já a caldeira, e você já tem um outro componente ali para
de rentabilidade. A única coisa que precisa corrigir é isso, né? Que a gente falou, para você ter o biodiesel, ou a energia com diesel recebendo esse absurdo, enquanto você tem uma termoelétrica, deveria ser realmente também diferenciado para incentivar essa linha. E eu acho que você traz nesse nosso diálogo aqui sobre o potencial da energia de biomassa, abre uma janela enorme de negócios e de possibilidades, uma série de empresários rurais que às vezes não enxergam uma oportunidade, mas seguindo seus passos poderão desenvolver um modelo econômico de sucesso. Então eu vejo na sua atividade, Plínio, e tem mais uma exemplo, coisa ainda. Desculpa, só queria complementar, já que você é um influencer aí, eu acho que a Datagro é importante no Brasil, para o mundo todo, a questão do crédito de carbono das florestas plantadas também. Eu acho que esse é um mercado que também vai dar um up muito grande para as florestas plantadas, e eu acho que todo mundo tem que estar de olho nisso. Aí tem um mercado maravilhoso que está aí para surgir, para poder neutralizar esse carbono todo, né? Acho que isso é legal. É verdade, é toda a história dos créditos de descarbonização que foram criados com o RenovaBio, que é um mercado novo que tende a crescer muito. E dentro em breve, se Deus quiser, a gente vai ter companhias aéreas comprando CBIOS, os créditos de descarbonização, a gente vai ter montadoras, companhias de petróleo, todas usando esse ativo ambiental para mitigar. Agradeço muito a aula que você deu, a sua disposição em compartilhar tanto conhecimento, e eu tenho certeza vai ser muito valorizado por todos os nossos ouvintes aqui do canal AgroMais. Muito obrigado. Obrigado a você, Plínio. É sempre um prazer aí estar com você. Obrigado.